tinha a mínima ideia de que a Global chegaria ao ponto que estamos hoje. O caminho dessa editora transcende o dos corredores de sua sede. O casarão de Ramos de Azevedo na rua Parapitingui, no bairro paulistano da Liberdade. Os 40 anos da Global estão enraizados neste imóvel centenário, não por acaso. A Global, hoje da literatura e dos grandes pensadores brasileiros, que é também a Gaia e sua preocupação e admiração pelo planeta, e a Gaudí, o selo da arte, também foi arquitetada com a vocação da permanência. Planos traçados não em papel, mas em pura intuição. Bases feitas com as próprias mãos, ainda com farinha de pão debaixo das unhas. Fui basicamente criado dentro de uma padaria. Pai e mãe portugueses, analfabetos, e que a minha criação foi muito em cima de uma teoria de trabalho. Consegui chegar ao ensino médio de hoje, consegui ser uma pessoa que tentou sobreviver numa condição autodidata e tenho um orgulho muito grande em dizer que o único curso de autoestudo que eu tenho é que eu sou diplomado pela Escola Francesa de Panificação. Imagine, isso tudo em Santos. Da minha origem eu sou santista, mas nascido no Guarujá. Depois disso eu abandonei os estudos e fui começar a ser empreendedor. O primeiro empreendimento que eu tive foi criar uma construtora que chamava-se Construtora. Casas em torinhas de madeira, modelos canadenses. Em 63 para 64, firmamos acordos lá em Santos, com uma grande quantidade de pessoas interessadas na área de porto e de café. Em 64 veio a Revolução, a maioria dessas pessoas foram todos presos. Concluí somente 2 casas, entreguei. E o dinheiro que eu recebi, aí se vendeu lambreta, o apartamento em construção, o relógio Vacheron Constantine e daí para frente. E dessa experiência entrei num buraco, onde eu tive a felicidade de ter como pessoas dentro da minha família que se preocuparam muito comigo, mas viviam em São Paulo. Um foi o meu cunhado Monteiro, que me deu a oportunidade de eu voltar a ser padeiro. E ao mesmo tempo, nessa mesma época, num espaço mais ou menos de 15 dias, o meu padrinho de casamento, que se tornou um grande amigo meu, já falecido, que era o Raimundo Rios. Ele era proprietário da Catavento, distribuidora exclusiva da editora Globo. Veio com uma proposta de me colocar na Praça de São Paulo como um vendedor de livros para a livraria e em substituição a um vendedor que trabalhava e estava se aposentando há 50 anos nessa praça. Foi o primeiro grande desafio. Isso é 67. Nesses anos existia a figura do vendedor livreiro, que é o vendedor que fazia as livrarias. E eu aceitei essa proposta e fiquei 1 ano fazendo isso, trabalhando de manhã para o livro e trabalhando de tarde até 1h da manhã, a hora que a padaria fechava, como gerente dessa padaria, a panificadora Java, até 1h da manhã, pegar o último ônibus e ia para casa. Isso passou-se 1 ano, aí eu cheguei e achei que seria interessante eu ficar para o livro, porque eu já tinha pego essa coisa que eles falam muito aí na praça, o micróbio do livro. E aí eu fiquei só como vendedor. Logo em seguida, eu fui convocado através da Catavento, a pedido da editora Globo, e fazer um levantamento no mercado brasileiro, onde aqui no começo dos anos 50, eles fizeram uma distribuição maciça de estandes de livro de madeira. Isso foi um grande desafio. Aí eu fui conhecer o Brasil inteiro, onde que nessa época o telefone se pedia para telefonista, que essas viagens levavam assim de 22 a 25 dias
fora de casa. E eu usava o rádio da Varig, né? Aí eu falava com o Santos, aí eu já estava querendo já mudar para São Paulo a minha família, já tinha um filho, enfim. A cada cidade que eu chegava, onde tinha uma estante, eu sempre procurava saber onde estavam as estantes e onde estavam os livros. Eu sempre achei as estantes. Bujão de gás, sapato, chinelo, tinha tudo, mas não tinha livro. Concluí esse trabalho, ganhei uma posição melhor ainda na Catavento, onde eu pude não ser mais exclusivo da Catavento para vender Globo. E aí eu expandi e criei uma empresa, aí começa o empreendedor. A logomarca era uma pessoa com uma pastinha na mão, com uma sombra. Então era o Luiz e essa sombra do Luiz. Então era Luiz e Luiz. 70 para 71, o Raimundo se desliga da Catavento e me propõe que eu saia da Catavento e vamos montar a Farma Livros. O que era isso? Livros em farmácia, que só se vendia livro em livrarias e papelarias. E nós viemos em 71 sem computadores trabalhar numa praça a nível de Brasil. E logo em seguida percebemos que não podíamos ficar só com farmácia. Então estava existindo uma revolução muito grande comercial no país, um desenvolvimento muito grande, das cadeias de supermercado. E a Farma Livre ficou tão forte no supermercado, com vários displays, nós criamos displays próprios para supermercados. Aí ampliamos, e a Shell naquela época também começou a fazer esses postos de gasolina voltado ao atendimento do dia a dia das pessoas. Aí fomos ampliar, uma coisa interessante foi para os hotéis. Nos hotéis também era um processo novo, o frigobar nascendo dentro do apartamento do hotel. Criamos um display em acrílico, onde ficava por baixo desse display. Adquire o seu livro e entra na conta. E também fomos inovadores em salão de cabeleireiro. Fomos além disso e pensamos em conversar com algumas pessoas que tinham veículos de praça. Naquele tempo era só o Fusca que era o carro. O que é esse Volkswagen Fusca? Eles tiram o banco do lado do motorista e você entra por essa porta e senta e você tem espaço suficiente. Embaixo do porta-luva a gente travava um display com 3 frentes diferentes, com vários livros diferentes. Esse período de alavancar a Farma Livro, ela trouxe o que de bom? O conhecimento de mercado, conhecimento das estruturas. O grande problema era você executar os planos de distribuição e tal. Era tudo feito na unha. No Brasil não existia máquina seladora para você fechar o livro no plástico, encolher e tal. Fomos nós precursores disso. Então, com essa coisa, é tudo o que eu digo. Sempre existiu dentro de mim essa coisa de inovar, de criar, mas tudo pelo livro. Aí chegou um momento que eu, em 73, quer dizer, depois de 2 anos de Farma Livre, sabendo o que o mercado está pedindo, sabendo, já tinha um pouco da história, né, comercial, vamos montar uma editora dentro da Farma Livre. E estava se falando muito naquela época da questão global, como é que se diz? Uma aldeia global. E o que publicar? Nós estávamos nesse intermédio para ver o que nós íamos publicar e me aparece na Catavento uma senhora não, vamos dizer que fosse uma senhora, mas não chegava a 50 anos e de macacão como se fosse atendente de posto de gasolina, frentista, macacão, acho que era Texaco, toda de branco e tal. Eu me assustei aqui com aquela figura e ela me perguntou, você sabe com quem você está falando? Tenho a mínima ideia, né? Fui um pouco longe. Você está falando com Adelaide Carraro, que era um nome popular muito, muito grande. Eu estou ajudando uma pessoa que está publicando um livro, Deus Negro. Foi um sucesso fantástico, vendeu-se quase 1 milhão, mais de 1 milhão de livros, Deus Negro. E eu gostaria de colocar na Farma Livre esse livro. Ah, que maravilha! Mas vocês publicam alguma coisa? Porque se você distribuir Deus Negro na Farma Livre, eu dou um livro para vocês. E aí esse livro foi o número 1 da editora, que é o Submundo da Sociedade. Nós tiramos 3 edições seguidas de 20 mil exemplares.
O Global não existia. O Global estava tendo uma ideia de... Já estava o contrato social e tal, e ela acelerou essa coisa da Global, que ela foi fundada em outubro, 16 de outubro de 73. Por que a data de fundação? Porque é a primeira nota fiscal e fatura da editora. Raimundo, para mim, foi o maior vendedor de livros que eu conheci. Raimundo, ele vendia até geladeira lá no Polo Norte, no Polo Sul. Esse cara sabia vender. Como o Valdir Martins Fonte também foi outro que qualquer perfumaria ele venderia, sem problema nenhum. Eram essas pessoas que eu tinha ligações mais juntas. E a Farmaville na mão do Raimundo, ela teve esse problema, e a Global precisa se situar. Aí o Valdir, num encontro comigo, me apresenta o José Carlos Venâncio. Foi um grande livreiro, foi editor lá em Moçambique, e faz uma referência muito, muito grande sobre esse rapaz. Na questão da intelectualidade dele, daquilo que estava faltando exatamente para a Global naquele momento. Eu só tinha vendedor e não tinha produto. Mas é importante que o Zé Carlos começa a trazer um plano editorial para a editora. Nós estávamos vivendo num regime de exceção, uma coisa podre a nível de liberdades, né? Ele vem com uma proposta de criar a Global, daqui para frente, com publicações dirigidas a um público que estava sedento de informações, né? Da parte ideológica, progressista. Não era fazer um trabalho de comunista ou socialista, não. É trazer uma gama de informações através do livro. E vamos conversar com o Raimundo, que a gente tinha que fazer os dois caminhos diferentes. Ele continuar a formar livros, eu continuar na Global, e eu comprar a parte dele. Essa coisa de editor só nasce, eu acho que só nasce na medida que você vai se comprometendo. Você não nasce editor. Não, o editor se faz com os compromissos assumidos, com as exigências que existem, do trabalho. O editor é esse cara que cria os próprios desafios. Esse é o editor, é o cara que está comprometido principalmente com a questão da leitura, do acesso ao livro, da biblioteca. Ele tem que ter uma visão ampla. Ele não pode só estar com uma visão de best-seller. Vamos montar, tem aqui 2, 3 milhões, vamos montar uma editora. Pode-se fazer isso, pode-se ter sucesso isso. Mas se você não tiver a rotatividade, o comprometimento, então você desaparece. Com essa nova visão da minha parte, eu já tinha assumido claramente que a editora agora tinha um editor e tinha um vendedor. Nós achamos que podíamos publicar coisas que podiam trazer problemas para nós. Como nós já tínhamos Adelaide Carraro, que já dava um problema sério pelo viés das obras dela. Logo em seguida vem Cassandra Rios, que eram as duas malditas, vamos dizer. Aí logo em seguida nós começamos a publicar, mas muito seguidamente, o Plínio Marcos. Então nós não tínhamos uma maldita ou duas, nós tínhamos 3 malditos, que é a nossa proposta inicial para a gente dizer que a Global está numa nova fase, foi ter publicado 3 livros de uma tacada só, 10 dias que abalaram o mundo, sobre a Revolução Russa. Outro, A Origem do Capital, do Karl Marx. E outro, Poética, de Mayakovsky, um livro teórico sobre poética de Mayakovsky, mas era Mayakovsky, né, que era o poeta da Revolução, enfim. Eu não estava editando aquilo lá por provocação. É que, para nós, o sentido socialista da palavra mesmo, era dizer, precisamos de mais liberdade, nós precisamos conhecer o outro lado, porque tinha passado, algum tempo atrás, o fechamento praticamente da civilização brasileira, onde a editora mais atuante no mercado para contestar essas coisas estava sofrendo algumas avarias ali, sei lá se era coisa mandada, mas já tinha dificuldade. O Enio já
já estava começando a ter muita dificuldade, porque ele foi o grande nome de resistência literária no Brasil, foi o Enio. Interessante que quando nós lançamos, pusemos isso no mercado, eu saí por um lado e o Zé Carlos por outro. Nada ocorreu, nada. Mas aí começamos a ter problema com Cassandra, com Adelaide, ser chamado na Federal, para com isso, vocês estão expondo muito, faça uma coisa mais reservada, porque o delegado da Polícia Federal naquela época, o geral de São Paulo, doutor Madeira, ele já não aguentava mais ver, vê outra vez aqui, Luiz, você aqui, essa Global está dando trabalho e tal. Mas eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu fui convocado, foi intimado a Polícia Federal para tocar piano lá e bater os dedinhos e tal. Aquilo me chocou muito. E aí fomos partir para uma outra coisa, que é aquilo que eu tinha em mente já há algum tempo, porque eu via as editoras que investiram muito nos autores brasileiros a fecharem, sabe? Começou a se fechar, principalmente Zé Olímpio, a editora Martins, aqui de São Paulo. Foram fechando essas editoras, que essas editoras fizeram um trabalho hoje, que eu digo, a própria Globo também, lá com os gaúchos, né, com o Veríssimo, essa coisa aí, que fortaleceram seus catálogos com essa questão dos livros dos autores nacionais. Eu comecei a batutar na minha cabeça, falei assim, eu quero ver se eu monto uma editora sem autor estrangeiro, quero procurar uma coisa muito brasileira. O Cascudo diz uma coisa interessante, que diz que o melhor do Brasil é o brasileiro. Início dos anos 90, José Carlos Venâncio deixa a sociedade. Ele foi convidado a participar da gestão da Erundina como subprefeito da região de Pinheiros. Ele era um expert na área editorial. Eu não tinha nenhuma intenção de ser um dia editor, né? Eu sempre fui um comerciante. Meu negócio era vender, fazer parte do comércio. Então, dentro desse contexto, me assustei. Eu falei, puta vida, eu vou ter que ser um editor? Que maneira que eu vou ser editor? E para que eu vou ser editor, né? Eu tive uma visão assim muito clara, porque eu já vinha com as informações de outras editoras que estavam desaparecendo do mercado, que investiram muito na área de literatura brasileira, e tinha assim, uma afinidade muito grande com esse gênero, né? Aí eu falei, sabe uma coisa, eu já tenho praticamente consagrada os melhores contos, os melhores poemas, onde tinha Vinícius, tinha uma quantidade de autores, Quintana, enfim. E eu falei, sabe uma coisa, eu vou investir na questão da produção. Da produção do quê? De autores brasileiros.